Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, o material que recebemos nos joga direto no olho do furacão brasileiro. Há uma mistura de política legislativa com reviravoltas. Números econômicos que pedem uma lupa e o clima interno de uma das instituições mais importantes do país, o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. As fontes trazem elementos que, à primeira vista, parecem desconectados, né? Mas que revelam muito sobre as tensões e os processos de decisão no Brasil atual. É isso. Vamos desde uma proposta de lei que mexeu com estruturas de investigação criminal, até os corredores e plenários do STF, passando por indicadores que afetam o bolso de todo mundo. Perfeito. A nossa missão, como sempre, é desempacotar tudo isso, sabe? Conectar os pontos e extrair o que realmente faz a diferença para a gente entender o cenário. Preparados? Então, vamos mergulhar nesses temas. Começamos lá no Congresso com uma notícia que, olha, deu o que falar. Uma proposta do deputado Guilherme Derrite sobre a investigação de crimes graves. Sim. Ligados a milícias e grandes facções como o PCC e Comando Vermelho. A grande novidade, segundo as fontes, foi um recuo importante do deputado. Sim, foi um movimento significativo, viu? Interpretado nas análises como uma vitória para a articulação do governo federal. O deputado apresentou um terceiro parecer, bem diferente das versões iniciais que eram, digamos, bastante polêmicas. Polêmicas como? Bom, a primeira versão queria restringir essas investigações complexas apenas à Polícia Civil de cada estado. Imagina. O que, imagino, levantou sobrancelhas sobre a capacidade de lidar com organizações que atuam nacionalmente, certo? E a segunda versão, qual era o problema ali? Então, a segunda versão já admitia a Polícia Federal na jogada, o que parecia um avanço. Porém, vinha com um detalhe. A PF precisaria de uma autorização prévia do governador do estado para poder investigar esses crimes no território dele. Ah, e aí acendeu um alerta geral. Mas por que essa autorização prévia era vista como tão problemática? Além da questão óbvia de quebrar o sigilo de uma investigação federal antes mesmo dela começar, né? Exato, o sigilo seria o primeiro a ir por água abaixo. Mas as críticas apontadas nas fontes vão além, sabe? Imagina a situação, a PF suspeita que figuras ligadas ao governo estadual possam ter algum envolvimento. Ou estar facilitando a atuação desses grupos criminosos. Ter que pedir permissão justamente ao chefe desse governo para investigar seria, no mínimo, contraproducente. Com certeza. Poderia inviabilizar totalmente a investigação federal, criando um escudo protetor para certos esquemas, né? Além disso, toca numa questão sensível de autonomia das instâncias federais versus estaduais em crimes que extrapolam fronteiras. Entendi. Então, o recuo do deputado, na prática, atendeu a quais demandas específicas do governo ou dos críticos? Basicamente duas, segundo o material que a gente analisou. Primeiro e crucial, a Polícia Federal mantém sua prerrogativa de investigar esses grupos criminosos organizados sem precisar do ok do governador. Essencial isso. A autonomia da PF para atuar em crimes de sua competência foi preservada. Segundo ponto importante foi evitar uma confusão conceitual na legislação. Confusão conceitual. Como assim? Explica melhor. É que havia uma pressão, para endurecer penas, misturando a legislação de organizações criminosas, que, pela lei atual, tem como característica principal a busca por vantagem econômica, o lucro ilícito, com a legislação de terrorismo. Ah, entendi. Que tem uma motivação essencialmente política, ideológica, religiosa ou xenófoba. Os críticos e o governo argumentaram, olha, são coisas diferentes. Faz sentido. Se o objetivo é punir mais severamente as facções, que se faça mudança dentro da própria lei de organizações criminosas, aumentando penas lá. Mas sem criar essa, digamos, salada legislativa com terrorismo, que poderia ter consequências imprevisíveis, né? A sugestão foi, não misturem alhos com bugalhos. Mas ao jeito como tudo foi conduzido e até o próprio proponente. Surge o termo populismo penal. Que termo forte. O que ele significa nesse contexto, segundo as análises? É um termo forte, sim, e carregado de crítica. O populismo penal, como descrito nas fontes e debatido por juristas, promotores e até ministros citados,
Seria a prática de propor leis criminais mais severas ou mudanças radicais em procedimentos de investigação, movido mais pela comoção pública do momento, sabe? Pela pressão das redes sociais ou por cálculo eleitoral, do que por uma análise técnica fria e aprofundada das consequências. A crítica é que o direito penal e processual penal mexe com direitos fundamentais e com a própria estrutura do Estado. Não pode ser feito a toque de caixa ou... Na calada da noite, como disseram. Exato, na calada da noite, como uma das fontes descreve a tentativa inicial de votação. Tem que ter debate, tem que ter estudo. E as críticas chegam a tocar na figura do proponente, mencionando o episódio passado dele na rota e questionando, com base nisso, sua qualificação técnica para liderar uma mudança tão sensível. Isso está nas fontes. Sim, essa crítica específica ao histórico do deputado e sua adequação técnica para o tema aparece no material, sim. Mas o argumento central de muitos críticos, para além da pessoa do deputado, é que esse tipo de legislação exige um debate amplo, técnico, com especialistas de diferentes áreas policiais, promotores, juízes, advogados, acadêmicos, para evitar leis mal feitas que podem mais atrapalhar do que ajudar, né? Claro. O que esse episódio todo ilustra, de forma quase didática, é essa tensão permanente entre a demanda social e política por respostas rápidas e duras contra o crime e a necessidade de cuidado, estudo e técnica na hora de mexer nas leis. Uma briga constante. Saindo do Congresso e dessa tensão legislativa toda, vamos olhar para outro campo onde as interpretações e narrativas também pesam bastante: a economia. Temos dados sobre dólar e inflação. O dólar, lemos aqui, fechou de novo abaixo de 5,30, né? Chegou a 5,27, o menor patamar desde meados de 2024. Sim, e é interessante uma observação que uma das fontes faz sobre como as notícias de câmbio são frequentemente apresentadas. Ela aponta uma tendência curiosa na narrativa, sabe? Qual? Quando o dólar sobe muito, a explicação muitas vezes foca em fatores internos. Problemas fiscais, instabilidade política aqui dentro. Mas quando o dólar cai, como agora, a explicação tende a buscar causas externas. O cenário internacional, a política monetária americana, declarações de figuras como Trump. Interessante essa observação sobre a narrativa. O que as fontes sugerem como motivo para essa diferença de enquadramento? É só uma coincidência ou tem algo mais aí? As fontes não entram numa análise profunda dos motivos, mas sugerem que essa variação na narrativa pode refletir diferentes interesses ou vieses na hora de comunicar a notícia econômica, né? Pode ser uma forma de direcionar a responsabilidade, ora para fatores internos quando sobe, ora para externos quando desce. É um lembrete de como a apresentação da informação econômica nunca é totalmente neutra, ela sempre carrega um certo enquadramento. Algo para se ter em mente ao consumir essas notícias. Faz todo sentido. E sobre a inflação? O IBGE trouxe um número que parece animador para outubro. Sim, o IPCA, nosso índice oficial, ficou em apenas 0,09% em outubro. É um número bem baixo e chamou atenção por dois motivos principais destacados nas fontes. Foi a menor inflação para o mês de outubro desde 1998. Nossa! Ou seja, em mais de 25 anos. E também foi o menor índice para outubro desde que o Brasil adotou o câmbio flutuante. O grande vilão que virou mocinho nesse mês foi a conta de luz residencial. Ah, a famosa bandeira tarifária. Como ela influenciou isso? Explica aí. Exatamente. A bandeira tarifária funciona como um semáforo na conta de luz, né? Verde significa custos baixos sem acréscimo. Amarela e principalmente as vermelhas, patamar 1 e 2, indicam custos de geração mais altos, por exemplo, quando precisamos usar mais termoelétricas, que são mais caras. Certo. E esse custo extra é repassado ao consumidor. Em outubro, a bandeira saiu da vermelha patamar 2, que é a mais cara, e foi para a vermelha patamar 1, um pouco menos cara. Essa pequena redução teve um impacto significativo para baixo no índice geral de inflação do mês. Entendi. E no acumulado de 12 meses, como a gente está? No acumulado, a inflação está em 4,68%, ainda dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, mas é um número que exige acompanhamento constante, claro. Sempre, né? E para completar o cenário econômico do dia,
as fontes também registram que a Bolsa de Valores brasileira atingiu um novo recorde de pontuação, o que costuma ser interpretado como um sinal de otimismo por parte dos investidores. E tem mais um item na pauta econômica com um toque internacional. Donald Trump falando sobre o café brasileiro. É isso. Isso mesmo. Em uma declaração, Trump mencionou a possibilidade de reduzir ou até zerar as tarifas que os Estados Unidos cobram sobre a importação do café brasileiro. Uma das fontes usa um termo bem forte para classificar essa tarifa atual: delinquência. Delinquência é uma palavra forte. Mas qual a lógica por trás dessa crítica tão veemente? É só por sermos nós os afetados ou tem mais coisa? A lógica apresentada na fonte é puramente econômica e, segundo ela, um tanto óbvia. Os Estados Unidos praticamente não produzem café em escala comercial, certo? Certo. Portanto, a tarifa de importação não serve para proteger produtores locais, que é o argumento clássico para tarifas. Nesse caso, a única consequência direta da tarifa seria encarecer o café para o consumidor americano e para as empresas que o utilizam, como cafeterias, indústria alimentícia. Ou seja, gera inflação lá. Exato. Geraria inflação nos Estados Unidos sem trazer um benefício claro para a economia americana, apenas arrecadação para o governo. Por isso, a classificação de delinquência econômica, no sentido de ser algo prejudicial sem uma justificativa econômica sólida de proteção interna. Entendi a lógica. Então, se essa tarifa cair, seria uma boa notícia direta para os produtores brasileiros. Sem dúvida. O Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo e os Estados Unidos são um mercado consumidor gigantesco. A remoção dessa barreira seria muito positiva para o setor cafeeiro brasileiro. Então é um mosaico mesmo. Veja que mosaico. Temos um dado de inflação mensal positivo internamente, puxado por um fator específico ou energia, uma bolsa em alta refletindo algum otimismo, um dólar que recua, mas com narrativas que variam, e uma possibilidade no cenário externo que pode beneficiar um setor importante da nossa exportação. A economia raramente anda em linha reta, né? E dessa complexidade econômica toda, a gente salta para a complexidade jurídica e política dentro do Supremo Tribunal Federal. As fontes apontam um clima nada ameno por lá, começando pela mudança de turma do ministro Luiz Fux. Foi isso? Pois é, o ministro Fux deixou a primeira turma e passou a integrar a segunda turma do STF. Essa movimentação, segundo sugerem as análises que a gente leu, não foi meramente burocrática, não. Ah, é? Há relatos de que Fux estaria se sentindo isolado em votações importantes na primeira turma, especialmente em casos ligados à chamada trama golpista. A expectativa, talvez, fosse encontrar na segunda turma um ambiente menos polarizado ou com posições mais próximas às suas em certos temas. Mas pelo que as fontes indicam, a recepção não foi exatamente um tapete vermelho. Para quem não acompanha tão de perto, qual a diferença geral percebida entre essas duas turmas do STF? Existe uma fama? Existe, sim. As turmas do STF, que são duas e compostas por 5 ministros cada, julgam a grande maioria dos processos que chegam à corte. Historicamente, e isso é uma percepção consolidada no meio jurídico e jornalístico, a segunda turma ganhou uma reputação de ser mais garantista, sabe? Garantista. Ou seja, mais focada na proteção dos direitos e garantias individuais dos réus, especialmente em matéria penal. A primeira turma, por contraste, muitas vezes é vista como tendo uma linha talvez um pouco mais dura em alguns temas criminais. Claro que isso não é uma regra absoluta, né? Depende muito da composição de cada turma no momento. Entendi. E a estreia do Fux na segunda turma, então, já começou com faíscas. Que coisa. Pois é, parece que a tranquilidade esperada não durou muito, viu? As fontes relatam que o ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma, fez um discurso de boas-vindas a Fux, que foi interpretado por muitos como carregado de alfinetadas. Alfinetadas? Como assim? O que ele disse? O Gilmar Mendes é um crítico notório da Operação Lava Jato, né? No discurso, de acordo com as fontes, ele teria feito questão de ressaltar o compromisso histórico da segunda turma com a defesa das garantias individuais contra o que ele chamou de ímpetos autoritários e o autoritarismo penal ardilosamente forjado na época da Lava Jato. Nossa.
Como o ministro Fux é frequentemente associado a uma visão mais favorável à operação, ou lava-jatista, essa fala foi lida como uma indireta clara, quase um aviso sobre a linha da turma e talvez um prenúncio de debates futuros ali dentro. E essa tensão entre eles não é nova, certo? As fontes mencionam outros episódios entre os dois. Sim, o material que analisamos relembra um episódio anterior que teria ocorrido fora dos microfones, numa sala do tribunal, onde o Gilmar Mendes teria se referido ao Fux como uma figura lamentável. Pesado. Muito. A razão teria sido o voto do Fux na análise de uma acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro referente a uma suposta trama de golpe. Nesse mesmo contexto tenso, o Gilmar teria aconselhado Fux a desapegar da Lava Jato. São relatos que, se precisos, indicam um nível de animosidade pessoal e, mais importante, uma divergência muito profunda sobre o papel do judiciário e a interpretação de eventos cruciais da história recente do Brasil. Impressionante como isso vem à tona. E as tensões não se limitam a essa dupla, pelo visto. Houve outro embate recente, desta vez em sessão pública, entre o próprio Gilmar Mendes e o ministro André Mendonça. Exato. O clima esquentou mesmo num caso que, à primeira vista, parecia bastante técnico. Definir se um processo movido por um juiz contra um procurador deveria tramitar na Justiça Estadual ou Federal. Algo bem processual. E mesmo assim? Mesmo ali, a discussão descambou para acusações mútuas. As fontes citam trechos da troca de farpas, algo na linha de um acusando o outro de deturpar seu voto e o outro respondendo que estava apenas lendo o que estava escrito e pedindo calma ao colega um pouco exaltado. Que situação! Impressionante como, até em questões processuais, as divergências ficam tão expostas. O que isso sinaliza sobre o funcionamento da corte, na sua opinião? Olha, mostra, no mínimo, que as divergências não são apenas sobre grandes teses constitucionais, mas permeiam o dia a dia e até questões processuais. Revela também a intensidade dos debates e talvez como as visões de mundo, os históricos e as relações interpessoais entre os ministros podem sim influenciar a dinâmica dos julgamentos. Isso levanta questionamentos presentes nas fontes sobre como essas tensões afetam a colegialidade e a própria imagem pública da mais alta corte do país, né? Com certeza. E por falar no ministro André Mendonça, as fontes também trazem à luz uma polêmica envolvendo uma empresa ligada a ele, a ITER. Do que se trata isso? Trata-se de uma empresa que oferece cursos e palestras, inclusive para órgãos públicos. A notícia destacada nas fontes é que essa empresa teria faturado um valor considerável, cerca de 5 milhões de reais, em contratos com entidades governamentais em pouco mais de um ano. 5 milhões. É bastante dinheiro. Sim, a polêmica ganhou corpo e gerou questionamentos éticos. Segundo as reportagens, porque um dos contratantes foi o governo de Roraima. E num timing que chamou a atenção, um julgamento no STF que envolvia justamente o governador de Roraima foi suspenso logo após a celebração desse contrato com o instituto ligado ao ministro Mendonça. Nossa, isso é complicado. Exato. Isso levantou um debate intenso na imprensa sobre potenciais conflitos de interesse e a necessidade de regras mais claras para atividades privadas de membros de tribunais superiores. É um ponto delicado. Uau! Que cenário complexo cobrimos hoje. Vamos tentar amarrar as pontas aqui para o nosso ouvinte. Vimos uma disputa no Legislativo, onde, aparentemente, a pressão técnica e a mobilização de bastidores conseguiram frear uma proposta inicial sobre investigações criminais considerada problemática por muitos setores. Isso. Depois, olhamos a economia. Inflação mensal baixa, mas com o acumulado ainda a ser vigiado. Um dólar volátil, com narrativas que mudam. E o impacto potencial de decisões internacionais sobre nosso comércio, como no caso do café. E, por fim, um mergulho nas tensões palpáveis do STF, com trocas de farpas, mudanças de turma e polêmicas éticas vindo à tona. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. De fato, o conjunto dessas informações, extraídas das fontes que a gente analisou, pinta um quadro do Brasil onde diferentes forças estão em constante choque e negociação.
a dificuldade de legislar sobre temas complexos como segurança pública, onde a técnica briga com a pressão política, né? Sim. A multiplicidade de interpretações possíveis para os mesmos dados econômicos, dependendo de quem analisa e com qual interesse. E as fraturas expostas dentro do judiciário, que refletem e talvez até amplifiquem as polarizações da sociedade como um todo. Não há respostas fáceis ou consensos óbvios em nenhum desses campos, viu? Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco incômoda para quem nos acompanha. Diante desses debates sobre populismo penal versus conhecimento técnico, diante das narrativas disputadas sobre a economia, e vendo as próprias divisões e acusações dentro da mais alta corte do país, como nós, cidadãos comuns, podemos formar opiniões sólidas e bem informadas sobre decisões tão complexas, quando a própria ideia de expertise ou de imparcialidade parece estar ela mesma em constante disputa ou sujeita a tantas outras influências? Fica aí a provocação para pensarmos.